Devocional de oração Bom Dia. Tenha sempre em sua mente, em seu coração, você tem valor. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2026. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso Devocional de oração. Aqui é Ana Cristina Fonseca. Desejo cumprimentar todos os nossos queridos irmãos, irmãs e preciosos amigos. Você é uma joia rara aos olhos do nosso Senhor. Iremos ter o nosso devocional de oração com a leitura do livro de Ezequiel. Cada dia estaremos lendo um capítulo ou parte do mesmo. Esses momentos serão de uma preciosidade grandiosa para a nossa meditação e comunhão para com o nosso Deus. Caso você tenha algum pedido de oração, nos envie uma mensagem que estaremos orando por você e por sua família. Hoje estaremos lendo Ezequiel, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 32. E Ezequiel, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 14. Que Deus nos abençoe. Ezequiel, capítulo 18. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo: Os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos as que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, ainda nos seus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. Eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisa semelhante, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubos aos bens do próximo, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizeis: por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas, se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto.
De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida, pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu. Certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Ezequiel, capítulo 19. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel, e dizem, quem é tua mãe? Uma leoa entre leões, a qual, deitada entre os leãozinhos, criou os seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. As nações ouviram falar dele, e foi ele apanhado na cova que elas fizeram e levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo a leoa frustrada e perdida sua esperança, tomou outro dos seus filhos e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Aprendeu a fazer viúvas e a tornar deserta as cidades deles. Ficaram estupefatos a terra e seus habitantes ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as gentes das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na cova que elas fizeram. Com gancho meteram-no em jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que não se ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe, de natureza, era qual videira plantada junto às águas, plantadas à borda. Ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Tinha galhos fortes para cetros de dominadores. Elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura como a multidão deles. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra, e o vento oriental secou-lhe o fruto. Quebraram-se e secaram os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Dos galhos dos seus ramos saiu fogo, que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nem galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação, e ficará servindo de lamentação. Amanhã daremos continuidade na leitura do livro de Ezequiel. Oremos. Pai amado, Deus querido, muito obrigada pelo dia, obrigada pelo descanso. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Mais uma vez estamos aqui pedindo ao Senhor que nos permita apresentar as nossas orações, o nosso clamor e estar na Tua presença, Pai. Pedimos ao Senhor que nos perdoe, que as nossas orações cheguem ao Teu altar como cheiro suave. Colocamos, Pai Santo, em Tuas presenças os nossos filhos, os nossos cônjuges, que o Senhor continue, Pai Santo, guardando, livrando, sustentando a fé, a esperança, livrando-os, Pai Santo, de todo o mal, de toda a iniquidade, de pessoas, Pai Santo, que querem fazer mal aos nossos cônjuges, às nossas famílias. Paizinho, pedimos por todos que têm participado desse devocional, que o Senhor continue a sustentá-los, continue, Pai Santo, a derramar saúde física, emocional, espiritual, financeira sobre suas vidas. Dai, Senhor, a paz, dai, Senhor, comunhão, livramento, Pai Santo. Restaura, Senhor Jesus, a fé, a esperança de cada um. Que eles continuem, Pai Santo, sendo restaurados e abençoados por Ti. Pedimos, Pai Santo, que o Teu sangue poderoso entre em nossas casas, seja a presença perpétua em nossos lares, afastando, Senhor, todo laço do inimigo, toda cilada maligna, Pai. Que os planos do inimigo para com as nossas famílias sejam frustrados pelo Senhor. Paizinho, apresentamos nos lar do Valim, dai, Senhor, a libertação, a cura, Senhor, a esse lar. Visita, Senhor, restaura, cura, liberta, Senhor, a Mariana. Restaura, Senhor, cura, liberta o lar da Andréia. Pai Santo, pedimos pelo lar do Jefferson, o lar da Francinova Alencar, do Luiz. Liberta, cura. Visita, Senhor, a Sheila. Visita, Pai Santo, o lar da Maria Belmira. Dai libertação, Senhor, a este lar. Visita, Senhor, os nossos lares. Liberta, Senhor, os nossos lares e que as nossas famílias, os nossos filhos, possam ser filhos abençoados e abençoadores. Pedimos pelos nossos pastores, que o Senhor continue a sustentar, a guardar os teus servos, suprindo, Pai Santo, todas as suas necessidades. Pai, pedimos ao Senhor que tenha misericórdia da nossa nação, restaura, Senhor, a nação brasileira. Tira, Senhor, tudo aquilo que tem trazido mal ao povo brasileiro. Dai-nos, Senhor Jesus, fé abundante no Senhor, para que possamos em todo tempo saber que nada foge ao teu controle. Continue conosco, Pai, nos sustentando e nos livrando. Tudo isso, Senhor Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Tenham todos um excelente dia. Que o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Amém! Agradeço por você estar orando comigo. Lembre-se, a oração tem poder para mudar histórias. Se você quer receber mais devocionais como este, deixe seu like e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho, assim você receberá as notificações de novos conteúdos. Sua presença aqui é muito importante para a nossa comunidade. Aproveite e envie o link deste vídeo no seu grupo da família ou de amigos. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus para todos aqueles que estão ao nosso redor. Não se esqueça, deixe seu pedido de oração nos comentários que estaremos intercedendo por você. Um forte abraço e fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.